num período agora, onde estamos caminhando ali no meio do caminho. Nós terminamos um tema, nós caminhamos durante toda a Bíblia, fizemos uma leitura assim, de várias passagens ao longo da Bíblia, tanto Velho como Novo Testamento. Se você acompanhou, eu acredito que se você acompanhou e guardou, e tentou colocar no seu coração, acredite, você sabe mais do que muitos cristãos por aí. Porque você vai ter ouvido, pelo menos, um resumo e o tema central de cada livro da Bíblia. Isso é sensacional. Uma moça lá em Mogi, ela disse assim: olha, muito obrigado por essa viagem interplanetária na Palavra de Deus, onde nós ouvimos e analisamos toda a Palavra de Deus de forma panorâmica. Eu falei, uau, viagem interplanetária, que forte isso, né? E aí eu respondi para ela o seguinte, falei, pois é, essa viagem interplanetária foi só a introdução para aquilo que nós vamos começar a ver agora. A introdução para a vida e obra de Jesus Cristo. Nós vamos passar 50 dias, 50 semanas, analisando a vida de Cristo, de forma cronológica, do começo ao fim. E, ao decorrer disso, os núcleos familiares, eles vão trabalhar da mesma forma, com o material que nós temos com os nossos adolescentes, que é o material do Sun Life, Vida de Cristo, que nós trouxemos de um treinamento que fizemos na Costa Rica. Então vai ser assim, um momento bem legal, que você vai poder interagir bastante com a vida de Cristo. Por quê? Algumas coisas combinam, outras não combinam. Por exemplo, esses tempos atrás, acho que foi na época do Carnaval, mas eu ouvi, não lembro quando foi que eu ouvi a notícia no rádio, uma coisa que não combinou. Um tal de a polícia militar, dali do Nordeste, ela estava querendo punir eu não lembro se ele era, acho que não era um coronel, eu não lembro qual era a patente dele, mas era uma patente considerável. Porque ele, acho que foi um coronel, que dançou o lepo-lepo, e até então eu nem sabia direito o que era esse negócio desse lepo-lepo, eu fui pesquisar para ver o que era isso, e é mais uma baixaria dentro de tantas baixarias que o mundo apresenta. Mas ele dançou o lepo-lepo na abertura do carnaval de lá de Recife, se não me falha a memória, e por isso a polícia estava querendo, o comando da polícia estava querendo discipliná-lo por causa disso. Porque algumas coisas não combinam. E não combinou muito aquele homem que traz um papel de seriedade fazendo essa dança. Ô Márcio, como é que é lá na aeronáutica, né? O coronel, se dançar esse tal desse lepo-lepo lá, acabou, né? Está desmoralizado. Algumas coisas não combinam, queridos. Não combinam. Não sei se você for aqui um médico e você for tabagista, me perdoe, mas não combina um médico que fuma. Não combina. Você vai lá para cuidar da saúde e o cara fala um minutinho só, vai até ali fora e fuma, depois ele volta com aquele cheiro de cigarro. Não combina. Algumas coisas não combinam. Não combinam. A minha esposa, ela disse que eu era craque em não combinar as coisas. Ela falou, Denis, você era péssimo. Você usava as piores combinações de roupa que alguém pode imaginar. As piores. Você era capaz, você usa também, você é dos meus, você usava calça social com tênis. E assim, não tinha nada a ver. Sabe, camisa laranja e a calça, sei lá, que cor, vermelha, é péssimo? Essas coisas assim. Péssima em combinação, meu amor. Hoje ela é responsável por tudo. Aliás, eu não coloco uma gravata sem mostrar para ela. Essa mesmo eu mostrei para ela. Falei, querida, essa gravata combina? Combina, pode colocar. Eu acredito muito que ela é boa nisso. Porque ela acha que panetone com margarina não combina. Eu acho que combina. Ela acha que sopa com bife acebolado não combina. Eu acho uma delícia. Pior, ela acha que pizza de calabresa com chocolate quente não combina. Nossa. Eu gosto! Como não combina? Então eu fico um pouco
desabiado se a minha esposa entende ou não de combinar. Mas, enfim, para manter a paz no lar, eu falo que ela combina e eu pergunto sempre para ela. Mas, irmãos, independente de gosto, se você gosta de pizza de calabresa com chocolate quente ou não, uma coisa que não combina é um cristão que não anda com Cristo. Isso aí é um fato fechado. Alguém que se diz um cristão, que não anda como cristão, não combina. Ele pode até usar a camisa rosa com calça vermelha, mas se ele andar como crente, se ele andar como cristão, se ele andar como Cristo andava, combina. Agora, se ele é um cristão, e ele não anda como Cristo, ele não caminha como Cristo, ele não vive como Cristo, então esse homem não combina, ele não combina. Sabe, é você olhar aquelas pessoas, e nós viemos conversando no carro, né, Lucas, a respeito disso, pessoas que se dizem cristãs, mas elas se comportam de uma maneira completamente diferente do que Cristo se comportava. Não combina. Aliás, a palavra de Deus diz que nós deveríamos andar como Ele, combinando com Ele. Essa é mais ou menos a ideia. Abre lá comigo, 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler alguns textos, tá, queridos? O que nós vamos fazer aqui não está dentro ainda dos 50 dias, tá? Como aqui é um período não interbíblico, porque nós vamos usar a Bíblia, mas como é um período intertema, nós vamos então caminhar um pouco em alguns lugares da Bíblia e fazer uma introdução disso que nós vamos ter daqui para frente, que é a vida e obra de Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz em 1 João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse que diz, e todo aquele que se diz cristão, se diz permanecer em quem? Em Cristo. Deve também, e não é uma condição que pode ser mudada, não é uma coisa do tipo pode também, ou deveria também, mas é uma condição certa. Deve andar assim como ele andou, assim como Cristo andou. E aí, queridos, a gente acaba entrando numa situação muito interessante pelo seguinte, porque para andarmos como Cristo, nós precisamos, no mínimo, conhecer a Cristo, conhecer a história de Cristo, conhecer a vida de Cristo, conhecer aonde Cristo passou, por que Ele passou naquele lugar, o que Ele fez em cada um desses lugares, qual foi a atitude de Jesus quando Jesus foi tentado, quando Jesus teve desafios. Nós só vamos poder andar e combinar com Jesus se nós conhecermos a vida e obra de Jesus. É por isso que nós vamos entrar nessa viagem será o quê? Na vida de Cristo. Nós vamos passar 50 dias. Eu quero desafiar você. Caminhe conosco. Caminhe conosco. Talvez no meio desse caminho você se sinta num deserto. Não porque a palavra não alimenta, mas porque, enfim, o mundo é difícil. Continue caminhando, porque a água da vida está aqui. E você vai poder saciar a sua sede. Mas só para você entender um pouco aonde você está, porque assim, nessa caminhada em que nós vamos andar, seguindo os passos de Cristo, nós vamos ver Jesus demonstrando um pouco do processo dele de fazer discípulos. Então eu gostaria hoje de passar um pouco disso para vocês, para que você possa identificar aonde você está no processo. Porque dependendo de onde você está no processo, você vai saber e vai tirar o melhor do ensino, vai tirar o melhor daquilo que você vai receber daqui para frente. Tá bom? Ok? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira fase de Jesus. Primeiro momento que nós vemos de Jesus. A primeira fase de Jesus é uma fase que compreende cerca de 30 anos. 30 anos da vida de Cristo. Nós vamos estudar esses 30 anos, e esses 30 anos eles são contidos apenas em 163 versículos. 163 versículos só. São poucos versículos de 0 a 30 anos, né? Se a gente pensar nessa grande parte. Mas tem um porquê, tem um motivo disso. Porque uma das coisas mais fáceis, acredite, é você entender que Jesus Cristo é quem Ele é. Não é difícil você entender que Jesus é o Cordeiro de Deus.
E nessa primeira fase, o nosso papel é apresentar-nos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa primeira fase, nós chamamos de vem e vê. Vem e vê por quê? Porque Jesus, todas as vezes em que nós vemos Jesus chamar alguém para vir conhecer, para ouvir falar mais dele, Jesus olha para essa pessoa e diz o seguinte: ei, vem ver o que a palavra de Deus diz a meu respeito. E quando essa pessoa então vem, essa pessoa, então deixa eu ver. Jesus ali, ele passava tudo o que a palavra de Deus, o Velho Testamento, lembrando que nós não tínhamos ainda o Novo Testamento, então ele passava tudo o que o Velho Testamento dizia a seu respeito. Quer ver? Abra comigo aí em Lucas 24. Vamos ver o que diz Lucas 24, versículo 27. Vamos lá, a gente vai dar uma caminhadinha aqui na Bíblia. Capítulo 24, versículo 27, a palavra de Deus diz assim. Todos acharam? E começando por Moisés, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros, discorrendo por todos os profetas, nós temos aqui toda a parte de todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Então, o que Jesus fazia quando ele queria mostrar para alguém, primeiro ele chamava essa pessoa e dizia: ei, você, vem ver quem eu sou. Vem ver o que a palavra de Deus diz a meu respeito. E começando lá em Gênesis, terminando, no nosso caso, na nossa Bíblia, lá em Malaquias, Jesus mostrava aquilo que a palavra de Deus dizia a respeito dele. E o que é que a palavra de Deus dizia a respeito de Jesus? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que João Batista diz quando os discípulos eles olham para Jesus e dizem: quem é esse? E aí João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas então começam a seguir Jesus depois dessa afirmação. Interessante, queridos, que esse primeiro chamar de Jesus, a primeira etapa da nossa caminhada, desses 50 finais de semana, 50 domingos que nós vamos caminhar na vida de Jesus, essa primeira etapa, que são apenas 5 finais de semana, ela é uma etapa direcionada principalmente para aquele que não conhece a Cristo. É um não crente, a pessoa não conhece a Cristo. É um não crente. Vamos pegar um PowerPoint humano aqui. Quem pode me ajudar? Alguém? Pode me ajudar? Se não, eu escolho. Bom, o Lucas veio comigo, Lucas. É isso aí. Quem vem trabalha, filho. Pega uma cadeira lá e põe uma cadeira aqui. Isso, põe uma cadeira aqui. Eu não tenho muito espaço, então traz mais para cá essa cadeira. Vamos fazer mais aqui também. Isso aí. O Lucas, antes de ficar de pé, a gente fica de pé aqui um pouquinho. O Lucas, ele está fazendo o papel do cara que não é cristão. Ele nunca aceitou a Cristo, ele nunca conheceu a Cristo. Para essa pessoa que não conheceu a Cristo, que não sabe quem Jesus é, o que é que ela precisa? Precisa conhecê-lo. Ela precisa entender que Jesus Cristo é o único que pode trazer salvação. E ele precisa se render. Agora, o que muitas vezes acontece, queridos? Até nós conversamos até um pouco sobre isso no carro vindo para cá. Muitas vezes nós somos tomados por uma emoção no momento de uma mensagem, ou que eu vou visitar alguém, ou que eu falo de alguma coisa para alguém, ou a pessoa está tão cansada de ouvir a pessoa falar a respeito de Jesus, ela quer se desviar e sair de alguma forma, e aí a pessoa chega para ela e diz o seguinte: escuta, você não quer fazer uma oração comigo? O cara fala: olha, eu faço. O que é o que eu repito? O que você quer que eu repita? Esses dias nós estivemos num velório, e ali foi feita a oração final. O pastor que ele estava conduzindo, ele fez: olha, se você quer aceitar Jesus agora, você repita comigo. E eu vi pessoas crentes de muito tempo fazendo uma oração, porque ali diante do morto, vai na dúvida, né? Vai que eu não aceitei de verdade. Então vamos lá: Senhor Jesus, olha, eu entrego meu coração para você. Mas, queridos, é interessante pensarmos o seguinte: o que faz com que esse jovem tome a sua passe para a segunda etapa, que é uma etapa de alguém que conhece a Cristo, é colocar Jesus não na sua boca,
mas é colocar Jesus no seu coração. É isso que nós precisamos fazer. Não adianta ele colocar uma camiseta escrito Jesus. Não adianta ele colocar uma Bíblia embaixo do braço, se Jesus não estiver dentro do seu coração. Uma vez que Jesus entrou, que Jesus está no coração dele, então senta aqui. Você ainda não aceitou a Cristo, tá? Essa é a primeira cadeira daquele que ainda não conhece. Sinto muito, ainda não sabe quem é Jesus. Porque a próxima fase é a fase em que nós chamamos de segue-me. Me siga. Primeiro, apresentamos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós apresentamos, e vamos ver todo esse processo, nós apresentamos Jesus, uma vez que a pessoa ouviu e tudo mais, que ela guardou no coração dela que Cristo é realmente aquele que pode dar vida eterna para ela. Essa pessoa, ela nasce de novo segundo a palavra de Deus. E uma vez que a pessoa nasce de novo segundo a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que ele é um crente em Cristo. Assim, nós podemos entender que ele creu, então ele é um crente em Cristo Jesus. Só que quando a pessoa nasce de novo, a pessoa, ela é como um bebê, não é como um bebê? Acabou de nascer de novo, acabou de ganhar a vida em Cristo Jesus. As coisas são novas. Eu vejo as pessoas que aceitam Jesus, elas ficam meio assim, como é que é? A gente ora agora? Esse louvor, como é que funciona esse louvor? Escuta, como é que funciona a Bíblia? Eu posso ler? Eu não posso? Eu posso ler Apocalipse? As pessoas gostam de ler Apocalipse. Não, é melhor começar por João, então tá bom. Escuta, eu cumprimento com a paz do Senhor ou eu não cumprimento com a paz do Senhor? São perguntas naturais daqueles que estão se achegando à vida cristã. Mas é interessante, queridos, que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que as pessoas que são bebês na fé, elas agem como bebês na fé. Elas são bebês na fé e agem como bebês na fé. Qual é o grande problema? O grande problema é quando alguém já não deveria mais ser bebê e continua sendo só mais um bebê na fé. Abra comigo aí, Hebreus capítulo 5. Veja o que diz a palavra de Deus ali em Hebreus capítulo 5. Não se preocupa não, Lucas, você vai ter companhia aí já já. Hebreus capítulo 5. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Olha só o que diz. Todos acharam? Hebreus 5, de 12 a 14. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo descorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui nós temos então uma outra fase. Uma vez que a pessoa aceitou a Cristo como seu Salvador, agora eu preciso de mais um voluntário. O Léo acabou de chegar, né, Léo? Teve lá em missões, então vamos lá. Pega a sua cadeira e vem para cá. Coloca aqui do lado do Lucas aqui, por favor. Uma vez que a pessoa aceitou a Cristo, uma vez que a pessoa entendeu a importância desse lado aqui, a importância da cruz de Cristo, essa pessoa, opa, fica, não vou sentar ainda não. Essa pessoa se torna um cristão, ela se torna um crente em Cristo Jesus. E é natural, queridos, que um cristão, um crente, ele começa essa vida engatinhando. Eu acho tão lindo, porque quando um bebê, ele tem qualquer dificuldade, ele começa a dar uns passinhos. Eu lembro perfeitamente quando o Tomás, a primeira vez que o Tomás andou sozinho, nós estávamos na sala, ele segurando ali no sofá, e de repente ele deu alguns passinhos e segurou no puff, e nós celebramos 3 passinhos.
Parecia que o menino tinha corrido uma maratona toda. Você, ai, filmando, olha lá, ele deu os 3 passinhos. Foi voltar, o que foi que aconteceu? Desequilibrou e caiu sentado no chão. E nós fizemos o quê? Ai, que lindo, caiu no chão, bonitinho, fica de pé, não tem problema, porque ele deu os 3 passinhos. Mas nós ficamos felizes, por quê? Porque ele é um bebê. Porque se o Tomás não fosse um bebê e tivesse, ou ele tem um problema sério, um problema de saúde, um problema físico, e aí sim nós amparamos e ajudamos a caminhar, mas se ele não tiver nenhum problema, então está caindo. Por que está caindo? Não, teu filho, levanta. E de fato, depois, quando o Tomás já estava um pouco maior, por várias vezes, o Tomás correndo, ele caía, eu nem tocava. Eu tinha que segurar a Érica, né? Porque a Érica já queria lá, ai, meu bebê caiu. E eu segurava. Vocês lembram da última história que eu falei aqui, né? Vocês lembram? Então, do pipa, do ventilador? Então, eu vou fazer a mesma coisa com meu filho. Então, eu segurava, falava, não, fica de pé, Tomás. Levanta, vai, não é nada. Não é nada. Vai, levanta e continua correndo. Porque você já não é mais um bebê. Você precisa crescer. Quando então nós nos convertemos, nós nos tornamos seguidores. Nesse processo, nesse momento de nos tornar seguidores, fica de pé mais um pouquinho aí, tá bom? Fica frio aí, já você já vai conseguir sentar. Olha lá em João, abra comigo em João, capítulo... abra no capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. A palavra de Deus, esse versículo é muito conhecido, mas ele é muito importante porque ele descreve a nossa caminhada. Olha só. Capítulo 6. 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O primeiro passo, queridos, de um seguidor é entender que ele não pode mais seguir os seus próprios caminhos, mas o caminho. E o que acontece com aquele crente, então? Que ele continua vivendo esse mundo infantil, espiritual. É que provavelmente esse crente, ele tem tentado e tem caminhado segundo os seus próprios caminhos. Sabe qual é o grande problema? É preciso quase haver uma descontaminação daquilo que nós éramos, porque ali, esse jovem aqui, ele caminha segundo os seus caminhos. Não é você, tá, Lucas? Segundo os seus caminhos. Então ele tem o caminho da felicidade dele. Ele tem o caminho de encontrar ou saciar o prazer dele. Ele tem o caminho, por exemplo, de fazer a família da forma dele. E agora, queridos, Jesus olha para você e diz o seguinte: uma vez que você me aceitou como seu único e suficiente Salvador, deixa eu te falar uma coisa, não são mais os seus, aquele é você ontem, tudo bem? Não, aquele é você ontem. Você não precisa mais andar segundo os seus caminhos, porque agora você vai andar segundo o meu caminho, o caminho de Cristo. Só que nós precisamos, nesse processo, aprender a mudar esse foco, porque até então nós estamos com foco nos nossos caminhos, andando da nossa forma, tendo o nosso jeito, a nossa vida. E Jesus olha para nós nesse momento e diz: me segue, porque eu sou o caminho. E a partir desse momento você não anda mais nos seus caminhos. Não é mais a sua forma de buscar, o seu caminho de buscar o prazer, o seu caminho de buscar a felicidade, o seu caminho de ser isso ou ser aquilo. Agora é o meu caminho. E isso é um processo que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E muitas vezes, então, e isso, claro, coloca um peso sobre quem está sentado aqui nessa fase, nesse processo. Por quê? Porque ele precisa, de alguma forma, acabar com os seus gostos, acabar com aquilo que ele vinha caminhando. E deixar os seus velhos caminhos e andar no caminho de Cristo. Sabe o que é interessante? Quando nós olhamos, por exemplo, para um bebê na fé, é fácil de identificar. Bebê faz birra? Faz. Você já viu o crente fazendo birra? Eu já vi. Bebê faz manha? Faz. Já viu o crente fazendo manha? Um monte. Bebê compartilha?
não gosta de compartilhar. Você já viu crente que não gosta de compartilhar? Tá cheio. Tem crente que não gosta de compartilhar com o próximo, não gosta de compartilhar com a igreja, enfim, não gosta de compartilhar. O problema, queridos, é quando você vê um crente, por exemplo, que machuca, que se ofende com o não me cumprimentou, não falou para o Senhor para mim, falou para o Senhor para ele, não falou para mim, eu vou embora. Sabe, coisas que não são necessariamente de um crente maduro, mas são coisas de um crente infantil. Um crente aqui como Paulo, eu acredito, Paulo aqui em Hebreus está nos mostrando, que já deveriam ser mestres. E outra coisa interessante do crente que continua aqui, já é bastante crente, está cansado de ser crente aí em pé, né? Pois é, mas olha só, o crente que está há muito tempo aqui, já deveria ter mudado dessa posição, não mudou? A Bíblia diz, já devia ser mestre. Esse é um ponto muito interessante. Porque o mestre faz o quê? Ensina. Então, quando muitas vezes o crente ele só quer receber, eu quero receber. Não, escuta, mas eu preciso que você nos ajude. Não, quero receber. Eu quero comer. Não, mas olha, será que você não pode dar? Não, eu quero comer. Sabe o que a gente tem que fazer? Então toma aqui o leite. Porque aquele que só quer receber, ainda não passou da fase onde ele é chamado de criança espiritual. Porque se já passou da fase de criança espiritual, ele já não quer mais receber, ele já quer dar. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ensinar? E acredite, queridos, não existe nada que nos faça crescer mais espiritualmente do que dar, do que ensinar. Ok? Então esse aqui é o seguidor. Pode sentar agora. O seguidor, então, nós temos 205 versículos só que falam dessa fase. São 18 meses ali do começo do ministério, da vida de Jesus. Uma vez, então, que a pessoa entendeu, passou, está seguindo, já entendeu que não são mais os seus caminhos, nós entramos no próximo caminho. Nós vamos dividir em 4 fases que nós podemos estar nesse processo. Quatro caminhos. E aqui eu vou pegar você, Vinícius, vem cá. Só rapaziada hoje. Pega uma cadeira e vem aqui. Isso, vai chegar demais. Próxima fase, queridos, que nós vemos no processo de Jesus com seus discípulos. Então, Jesus começa... Isso é só uma brincadeira, é só uma ilustração. Pode sentar. Você sabe que quanto mais te é dado, mais te é cobrado, né? Então, tá bom. Então, dentro desse processo, só que vocês não podem ficar conversando, tá? É tipo staff, né? PowerPoint não interage, é só quando eu aperto o botão. Tá bom? Então, dentro desse processo de Jesus, nós vemos Jesus primeiro chamar as pessoas e dizendo, vem ver, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que pode te dar salvação. Nós devemos apresentar Jesus dessa forma, para aqueles que não são cristãos. Uma vez que a pessoa aceita Cristo, passou pela cruz de Cristo, a pessoa agora, ela se torna um seguidor, porque ela segue o caminho. Ela vivia nos caminhos loucos, caminhos doidos, os caminhos malucos, na vida toda, e agora ela tem que deixar os seus velhos caminhos. Eu espero que você esteja aí olhando e falando, eu acho que eu estou mais ou menos nessa fase, eu estou naquela fase, eu quero que você se identifique, ok? Então ele deixa agora os seus caminhos, ele entendeu que ele tem que seguir os caminhos de Cristo, e ele se torna então alguém que vai ser treinado como um pescador de homens. Pescador de homens. O que é interessante, queridos, nessa fase, a fase do pescador de homens? O interessante nessa fase é que Jesus é o caminho e Jesus é a verdade. Quando nós estivermos aqui nessa fase, na fase de pescadores de homens, isso lá daqui 25 semanas mais ou menos, daqui 15 semanas mais ou menos a gente vai estar nessa fase, o nosso foco vai ser a verdade. E o que acontece na verdade? Na verdade, pode ficar de pé, né, cara? Os outros ficaram de pé aqui no começo. Na verdade, você entende que todas as suas verdades só são verdades se estão em Cristo. Aliás, a sua vida só é uma verdade
se for em Cristo. Não existe verdade a parte de Cristo. Não, mas olha, eu tenho uma ideia em relação à Bíblia. Está dentro da verdade? Você não está dentro da verdade? É mentira. Não, mas olha, eu tenho uma filosofia aqui para mim, que é assim, as coisas não funcionam bem assim. Depende. Essa sua verdade pode ser uma grande mentira, se essa verdade não estiver em Cristo. Eu entendi que Ele é o caminho. Agora eu preciso entender que Ele é a verdade. Queridos, se Cristo não for a única verdade das nossas vidas, isso quer dizer então que nós estamos completamente à deriva. Isso quer dizer que provavelmente nós ainda estamos sentados lá, na cadeira de bebê, na cadeira de apenas um seguidor. E nós não podemos continuar como bebês. Não existe nada mais triste para um pai do que ter o seu filho para sempre como uma criança. E alguns vivem isso não porque eles querem, ou porque a criança quer, mas por causa de um problema mental, enfim. Mas muitos, queridos, eu conheço várias pessoas que eu passei, e eu conversei, eu interagi na escola, e eu olho para trás, eles estão na mesma gandaia, na mesma vida, vivendo a mesma coisa, não cresceram, não tomaram a sua responsabilidade para si, continuam vivendo como pessoas que não têm responsabilidade. É triste porque nós temos que crescer. E na vida espiritual, muitas vezes isso não é cobrado. Porque vida espiritual ninguém vê. Então, se você está indo na igreja, está bem. Se você participa, está bem. Mas não é assim. Porque Cristo olha para você. E Cristo sabe aonde você está. E você sabe aonde você está. E nós, muitas vezes, ficamos caladinhos. Eu vou ficar caladinho aqui. Na minha posição de beber na fé. Porque dá muito trabalho esse negócio de crescer na fé, viu, gente? Dá muito trabalho. Uma das partes que nos mostra, que é o que faz, nós vemos a mudança do pescador de homens para a próxima e última fase, é encontrado em Lucas capítulo 14. Eu sei que alguns de vocês já ouviram esse estudo, não é nem uma mensagem, hoje é mais um estudo, mas muitos ainda não tinham passado por isso. É importante terem essa visão para a gente poder entrar nesse nosso tema. Olha só, capítulo 14 de Lucas, versículo 26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês percebem como a coisa é séria? Porque a palavra de Deus, ela coloca que se você não aborrecer a si mesmo, você não pode ser nem discípulo de Jesus. Não está falando de salvação aqui, tá, gente? A salvação aconteceu lá. Nós estamos falando de sermos discípulos. Os pescadores de homens eram discípulos. E nesse processo aqui, para saber se está nesse processo, o passo importante para saber se você entendeu que Ele é a sua verdade e que nenhuma outra verdade te rege, é preciso aborrecer a si mesmo. Ou, em outras palavras, aborrecer a sua verdade, aquilo que você acredita que é a verdade. Mas não termina aí. Olha só o que diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer que se nós não tomarmos a nossa cruz, isso quer dizer que se nós não crucificarmos a nós mesmos, se nós não entendermos que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu não posso ser discípulo de Jesus. Ou eu continuo lá na cadeira do bebê. Olha o versículo 33 agora. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não precisa me responder. Onde é que você está? Em que cadeira você está sentado? Você já aborreceu a si mesmo? Mostrando que a sua verdade não é verdade. A verdade de Cristo é a única verdade que você pode viver? Você já tomou a sua cruz? Em outra palavra, pegou o seu eu e crucificou o seu eu, dizendo: Cristo, olha, quer saber, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você já
abriu mão de tudo que você tem, de tudo que é seu, e disse: Senhor, teu é tudo, eu não tenho absolutamente mais nada. Porque se isso ainda não aconteceu na sua vida, querido, talvez você ainda esteja sentado lá naquela cadeira. É a cadeira do bebê. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que você saia dessa cadeira. Pode sentar. E agora a nossa última cadeira. Ô, Rod, vem cá, você. Falei que era sua rapaziada hoje. Isso, pode continuar. O último processo da vida de Cristo, pode ficar em pé aqui comigo um pouquinho. O último processo da vida de Cristo é o processo onde Jesus ele olha para nós e diz o seguinte: agora vai e dê frutos. Olha só, capítulo 15 de João. Vamos dar um pulo lá em João. Capítulo 15, versículo 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, vô-lo conceda. Queridos, aqui nós temos uma coisa que eu acho muito interessante. As pessoas olham e dizem: escuta, aquela passagem da Bíblia que diz: e tudo que pedir em meu nome, eu vou conceder. Aquilo é meio, sei lá, né? Não sei para quem que é. Eu já pedi tanta coisa em nome de Jesus que não aconteceu. Eu já pedi para Deus me abençoar com um trabalho novo em nome de Jesus, continua um trabalho velho. Eu já pedi para Deus tirar a enfermidade em nome de Jesus, eu continuo tomando remédio. Eu já pedi para Deus resolver meu casamento em nome de Jesus, eu continuo quebrando pau em casa. Eu já pedi para Deus cuidar do meu filho em nome de Jesus, eu continuo tendo dor de cabeça com a criança. Eu já pedi tanta coisa em nome de Jesus. Aliás, eu sempre uso o nome de Jesus no final, por via das dúvidas, eu sempre estou lá, com o nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que o momento de usarmos o nome de Jesus não é um momento em que nós pensamos que os nossos caminhos são importantes. O momento de usar o nome de Jesus não é um momento em que nós pensamos que a nossa verdade é importante. O momento de usar o nome de Jesus é quando nós entendemos que Ele é o caminho. Já entendemos que Ele é o Cordeiro de Deus, tá? Mas agora entendemos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade. E qual é o último? A vida. Na última fase, que nós chamamos de multiplicação, e aqui nós temos 2.800 versículos e alguma coisa. 2.800 e alguma coisa versículos. É onde Jesus mais gasta tempo. Porque é onde Jesus quer que você chegue. É onde Jesus quer que você esteja. É na vida abundante, queridos. Porque aqui, você entendeu que não é mais a sua vida. Você falou: Senhor, olha, não vivo mais. O Senhor vive em mim. Então eu não tenho mais vida. A minha vida é tua, te pertence. Não é mais a minha vida, não é a meu respeito, é seu respeito. Não são mais os meus caminhos, mas é o seu caminho. Não são mais as minhas verdades, são as suas verdades. Em outras palavras, eu neguei a mim mesmo, eu tomei a minha cruz, eu abri mão de tudo que eu tenho, e hoje eu entendi que o Senhor é a minha vida, e nenhuma outra vida há, senão a sua em mim, ó Senhor Jesus. Essa parte, queridos, esse momento, é onde nós vamos viver com afinidade, e de uma forma tão integrada em Cristo, que nós vamos viver o melhor que Cristo tem para as nossas vidas. A maturidade espiritual. Plena maturidade está aqui, na última fase. E aqui, quando nós pedimos em nome de Jesus, sabe o que acontece? A Bíblia não mente. Acontece. Sabe por quê? Porque você não pede absolutamente nada que Jesus não pediria. Porque já não é mais a sua vida, é a vida dele. As pessoas buscam a vida abundante. Ela está aqui. Queridos, pode sentar. Nós vamos começar uma caminhada muito importante na vida de Cristo.
Mas nós precisamos entender que Jesus, Ele quer que você caminhe com Ele. Se você simplesmente caminhar nessa vida de Jesus e for mais um estudo, como vários outros estudos, não adiantou absolutamente nada. Só vai fazer algum sentido se você mergulhar nesse caminho, se você entender e abrir mão das suas verdades, e no final dessa jornada, você olhar e dizer: olha, já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é vida abundante. Isso é seguir os passos de Jesus. Vai encarar? Vamos nessa? Seja bem-vindo a bordo. Nós começamos a partir da semana que vem a caminhar na vida de Cristo. Nós vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos leve, queridos, da condição onde você se encontra. Eu não sei qual que é, você sabe. Para essa condição aqui. A condição de quem vive o melhor da vida cristã. Porque é isso que Ele tem para nós. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Sua santa e perfeita vontade, ó Deus. A Tua palavra, Senhor, ela nos encaminha a crescer. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos viver uma vida infantil. Nós não podemos, Senhor, enquanto deveríamos ser mestres, ensinarmos e darmos, continuamos tendo a necessidade do leite, nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos, Senhor, caminhar a passos largos, porque o Senhor caminha a passos largos, ó Pai. Mas o Senhor é tão gracioso que o Senhor nos espera em todos os momentos. Te pedimos em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, possa ser verdadeira em nossas vidas. Que possamos entender e viver, entender que não são os nossos caminhos, são os Seus caminhos. Não é a nossa verdade, Pai, é a Sua verdade. O Senhor é a verdade, não existe verdade a parte de Ti. E o Senhor é a vida. Não existe vida, Senhor, sem a Sua vida. Precisamos viver a Sua vida. Em nome santo de Jesus, entregamos aqui, Senhor, e Te pedimos que nos leve nessa caminhada na Sua vida, onde nós vamos entrar e caminhar cronologicamente por tudo aquilo que o Senhor passou. Claro, não dá tempo de ver tudo, mas aquilo que a gente passar, Senhor, aquilo que nós caminharmos, que o Senhor possa fazer com que aquelas verdades sejam, Deus, cravadas em nossos corações, em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome santo de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos, obrigado. Vocês podem sentar. Só uma informação rápida aqui, queridos, é que nós vamos começar um curso de evangelização. Então, vai ser um curso que foi gravado, você vai poder vir aqui gratuito, é um curso da Faculdade de Teologia, mas ele vai estar disponível para todos aqueles que querem aprender a evangelizar. Vai acontecer todos os domingos, às 18 horas. Todos os domingos, 18 horas. Das 18 às 18h40, aqui, numa salinha que tem aqui do lado, aqui nesse mesmo corredor, nós vamos ter esse curso, que vai ser um curso bem bacana. Você é nosso convidado para vir e aprender um pouco mais sobre evangelismo. Nós estamos caminhando e precisamos que você aprenda que evangelismo se acontece como estilo de vida. Você precisa viver a vida cristã e isso vai ser um evangelismo automaticamente. Outra coisa importante é que eu peço que vocês orem por mim e pela minha família.